Três olhares para um ano de bênçãos. Para darmos início, vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos versículos de Filipenses 3, encontramos o apóstolo Paulo fazendo um inventário espiritual de sua vida. Ele fala de sua linhagem e realizações nos versículos 4 e 6, destacando que se alguém pudesse se orgulhar de suas obras e origem seria ele. Contudo, os versículos 7 e 12, Paulo declara que tudo que antes valorizava era como esterco diante de Deus. Ele enfatiza que o mais importante da vida é ter um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Quando nós apresentamos diante de Deus a nossa própria justiça, é como um trapo de imundícia. Isaías 64:6. Será inútil. Apenas a justiça de Cristo nos tornará aceitos no céu. Efésios 1, versículo 6. Ao refletir sobre sua vida, mesmo com a sua trajetória espiritual, Paulo admite que ainda havia alcançado tudo o que desejava do Senhor. Filipenses 3, versículo 12 ao 13, parte A. Nessa honestidade do apóstolo Paulo, reflete aí a realidade de cada um de nós. Muitos de nós temos o testemunho de salvação pela graça, mas é provável que ninguém esteja completamente satisfeito com o seu progresso espiritual. Contentar-se é perigoso, mas nos leva ao comodismo e, consequentemente, ao estancamento espiritual. Isso é verdade, tanto para indivíduos quanto para as igrejas. Como igreja, temos motivos para agradecer. Tem Deus nos abençoando, feito grandes coisas entre nós e permite aí um crescimento espiritual e material. Porém, o perigo do comodismo ronda, especialmente quando começamos a nos sentir satisfeitos com o que já temos conquistado. Por isso, nessa mensagem de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 olhares que precisamos adotar para evitar cair na armadilha da complacência. Ao manter esses olhares em mente, continuaremos buscar crescer em Jesus e nos aprofundar mais nele. A minha oração é que, como igreja e como indivíduos, nunca fiquemos estagnados, mas sejamos sempre movidos a nos esforçar mais em nossa jornada com Cristo. Primeiro olhar. Dê uma olhada no passado para refletir e crescer. Versículos 13. Olhe para fazer uma revisão aí. É essencial você fazer um inventário, nós fazermos, espiritual em nossas vidas. Tanto como indivíduos quanto como igreja, isso envolve revisar as nossas conquistas, fracassos, esperanças e sonhos. Nós como indivíduos, O seu olhar para trás inclui o momento da sua salvação? Uma pergunta. Se sim, louve ao Senhor. Por isso, celebre a nova vida que você tem em Cristo. Se não, tome uma decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus. Reflita sobre os seus sucessos e fracassos. Talvez você tenha metas não realizadas ou sonhos despedaçados. Embora dolorosos, revisitar essas áreas pode prevenir erros futuros e trazer aprendizados. Ou seja, se você sabe que você errou em alguma coisa na sua vida, tente revisar isso e fazer com que seja melhor. Olhe para trás
mas não esqueça de mudar se tiver algo errado na sua vida, se estiver acontecendo algo que te prejudicou. Mude isso para uma visão melhor, mude de atitude, mude de comportamento, que você vai ver uma mudança na sua vida. E você vai prevenir alguns erros, futuros. E nós, como igreja, há momentos em que erramos como o corpo de Cristo? É uma pergunta. Tivemos metas não alcançadas ou falhas no cuidado com vidas ao nosso redor? Reconhecer essas áreas, mesmo que dolorosas, é necessário para a cura e crescimento. E como nós aprendemos com o passado? Tanto indivíduos quanto igrejas sábias devem olhar para trás para aprender. Preste atenção, você deve olhar para trás para aprender. Use os seus erros do passado como lições para não repeti-los. Reconheça que falhas ocorrem, mas cresça com elas. A sabedoria está em transformar erros em passos de aprendizado. E aí vem outra pergunta. Deixe o passado no passado, Uma vez que seus erros foram reconhecidos e levados a Deus em arrependimento, porque você tem que se arrepender, nós todos, eles devem ser deixados para trás. Como indivíduos, não se prende às culpas ou de um passado já perdoado. Lembre-se de que em Cristo o velho homem já morreu e você é uma nova criatura. Romanos 6:8, 2 Coríntios 5:17. Muitos se veem presos ao passado, mas Deus nos chama a seguir em frente, livres de nossos erros. Olhe para frente, para trás, conserte o que foi errado e você verá o futuro presente com os seus olhos mudados no sentido de ver as coisas diferente do que foi. O perigo de viver no passado é real. Muitas igrejas, pessoas caíram na armadilha de se lembrar de quando se esqueceram de avançar. Aprenda com as histórias, de pessoas que carregam apenas o que é necessário e deixam o restante para trás. Aprenda a sacudir, o passado. Seja um indivíduo como uma igreja, precisamos nos livrar de pesos do passado que nos atrasam. Hebreus 12:1 nos exorta a deixar tudo o que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Ao olhar para trás, revisamos e aprendemos, mas não permanecemos presos. É tempo de avançar em Cristo, livres de pesos desnecessários, prontos para o futuro que Ele tem para nós. Segunda olhada aí que você tem que fazer na sua vida. Dê uma olhada no presente para ajustar a sua vida ao propósito de Deus. Versículo 13 e 14 de Filipenses. Observe como vivemos. O apóstolo Paulo está totalmente comprometido em viver para Jesus, pressionado em direção ao alvo, com dedicação total. Assim como ele, precisamos avaliar como estamos vivendo hoje para Jesus. Será? 1 Coríntios 10:31. Cada atitude, ação e decisão deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a vida pessoal e uma vida corporativa na igreja. Pergunte-se assim: minha vida reflete uma entrega total a Jesus? Se pergunte aí se a sua vida está totalmente entregue a Jesus. Tudo o que eu faço aponta para Ele? Duas perguntas que te fiz neste momento e que estou fazendo também para mim. Será que a sua vida está refletindo aí a entrega total a Jesus? Se pergunte. Se pergunte que tudo que você faz é apontado para você ou para Ele. Se for para você, você está perdendo tempo. E se for para Jesus, você está ganhando tempo. Por que Jesus? Gálatas 2:20. Viver por Jesus significa depender dele completamente, reconhecendo que sem ele somos impotentes. João 15:5. Não podemos realizar a obra de Deus em nossa própria força. Precisamos de Jesus para nos guiar, fortalecer e capacitar. Não tenha vergonha de depender de Cristo. Ele é o suporte essencial de nossa vida. Observe como trabalhamos.
Assim como Paulo, devemos nos esforçar para fazer o nosso melhor para o Senhor. Estamos vivendo tempos em que a noite está chegando, João 9:4, versículo, que é urgente que nos lançamos à obra de Deus, com fidelidade, seriedade e dedicação. Avalie sua vida como trabalhador do Senhor. Você é comprometido e fiel? Outra pergunta. Seu trabalho reflete sua fé? Outra pergunta. Tiago 2,18. A igreja também deve avaliar seu esforço coletivo. Estamos empenhados na missão de Deus com a paixão, com amor e propósito? Observe como amamos. Nosso amor precisa ser evidente. Praticar todo dia. É uma prática em nossa vida diária. O amor para com Deus, Mateus 22:36-37. O amor a Deus deve ser total, com todo o coração, alma e entendimento. O amor para com o próximo, Mateus 22:38-39, João 13:35. A maneira como amamos uns aos outros demonstra o amor de Cristo. Sem amor, nossas ações são vazias. 1 Coríntios 13, de 1-8. Avalie sua vida cristã ao olhar para onde você está no presente. Faça aí uma autoanálise, seja honesta com você mesmo e honesto. Sua vida é agradável ao Senhor? Há algo faltando? Há pecados não confessados? Existe algo que você sabe que precisa ser ajustado em sua vida? Como está? Está agindo como um verdadeiro corpo cristão? Deus se alegra conosco, ou nas áreas que precisam de arrependimento e mudança. Pergunta. Se você identifica problemas, lembre-se de que Deus sempre oferece uma oportunidade de você corrigir o curso da sua vida. Deus está te dando oportunidades. Deus está te dando uma segunda chance para você mudar. Se você não tiver coragem de mudar, Ele nos convida a buscar a sua graça e seguir em frente com renovação e força. O terceiro olhar. Olhe para o futuro para viver com esperança. Somos participantes de uma alta vocação. Deus nos chama para um propósito maior e nos convida a uma transformação radical. Do pecado à salvação. 1 de Pedro 2,9, Efésios 2:1-4. Fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, libertos do pecado para viver uma nova vida com Ele. Da morte para vidas. João 5:24. Quem crê em Jesus passa da morte espiritual para a vida eterna. De estranhos para a família de Deus. 1 João 3, versículo de 1-3. Agora somos filhos de Deus, da parte da sua família, amados, transformados para refletir a sua glória. De andarilhos e testemunhas. Marcos 16:15, Mateus 28:19, João 20:21. Nesse chamado inclui compartilhar o Evangelho e ser testemunhas vivas do poder transformador de Cristo. Somos participantes de um chamado santo. Deus nos separou para viver uma vida de santidade e honrar o seu nome. Separados do mundo. 2 Coríntios 6:17, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, 1 Timóteo 5:22. Como filhos de Deus, devemos nos afastar da impureza do mundo, vivendo de forma que glorifique a Deus. A vontade de Deus é que cresçamos em santidade até nos tornar mais parecidos com Ele. 1 de Pedro 1,16. Somos participantes de um chamado celestial. Nossa jornada nesta vida é temporária, mas nosso destino é eterno como o Senhor. A corrida da vida, Hebreus 12, versículo de 1-2. A vida cristã é uma corrida com desafios e vitórias. Permanecemos firmes enquanto olhamos para Jesus, para nosso exemplo. E o lar celestial, João 14, de 1-3. Um dia deixaremos todas as lutas para trás, estaremos para sempre com o Senhor. Nosso futuro em Cristo é brilhante e eterno. Diante de algumas verdades, se pergunte aí, você já entregou sua vida a Cristo? Está vivendo para o Senhor de maneira plena? Está focado no futuro ou preso no passado? E a igreja, estamos cumprindo a missão de Deus com fidelidade e propósito? Deus tem nos abençoado com uma igreja maravilhosa e planos grandiosos. Hoje é hora de cada um de nós, como indivíduos e como corpo de Cristo, avaliarmos a nossa caminhada, realinharmos a nossa visão e nos comprometermos com o chamado divino. O melhor está por vir.
E o nosso futuro em Cristo é repleto de esperança e vitória. Deus tem um novo preparado para nós. Que Jesus abençoe o nosso ano de 2025 com muitas bênçãos.